Maria e os irmãos Tiago, José, Judas, Simão e pelo menos 2 irmãs. Nessa época aqui, o texto não nos relata mais, não faz mais nenhuma menção à pessoa de José. Então, a tradição cristã crê que José era um homem com uma idade mais avançada que a de Maria, e ele sai do Evangelho de Lucas, né, logo depois da ida ao Egito, para preservar a vida de Jesus com a matança das crianças de 2 anos para baixo, a mando de Herodes o Grande. José ele sai de cena assim a francesa, não é? Sem muita explicação, a gente já não tem mais informação acerca de José. Então fica implícito, a gente pode presumir, a gente não pode afirmar, mas presumir a gente pode, que José tenha falecido. É muito provável, até porque no cenário da cruz, né, Jesus ele entrega Maria aos cuidados de um dos discípulos mais jovens, que é João, e diz assim: olha, mulher, eis o teu filho, eis aí a tua mãe. Ele confia Maria aos cuidados de João. E hoje nós temos até relatos históricos, né, da casa de João, que foi pastor ali em Éfeso, né, e tem relatos históricos de construções que se afirma ser da casa de João, onde Maria ali foi acolhida por ele, não é? Então, mas isso são relatos históricos, a Bíblia não está endossando esses relatos. Mas ela é agora entregue aos cuidados de João. Por quê? Porque, muito provavelmente, já era uma viúva, e é bem provável que no início do ministério de Jesus, do ministério terreno, José já não se fizesse mais presente naquele cenário, ou seja, já tivesse falecido. E nós temos aí o capítulo 3, versículo 6, um texto que muitas vezes é um ponto de divergência de entendimento entre cristãos católicos e cristãos protestantes, né? Os cristãos católicos acreditam que esses irmãos aqui que o texto apresenta não são irmãos consanguíneos de Jesus. Por quê? Porque na tradição católica, isso faz parte da tradição católica, e isso não é o relato bíblico. Então, Maria, ela permanece virgem, não é? Por toda a sua vida, não é? Até a sua ascensão aos céus. Nós não encontramos base bíblica e relato bíblico. Nós entendemos que Maria, ela tem o dever como esposa, não é? De conviver com seu cônjuge, José. Ela permanece virgem após o nascimento de Jesus, o nascimento dele é virginal. Por quê? Porque o Espírito Santo deveria entregar a quem de direito, não é? No caso Maria, o seu esposo, José, para que ele pudesse desfrutá-la de forma legítima. Por quê? Porque Deus é justo. Deus não é injusto na sua graça, na sua misericórdia, não é? Deus ele é rico em seus detalhes. Então a Bíblia vai dizer que ele não conhece Maria até o nascimento do menino. Então se presume, quem vai nos dar informação acerca desse fato é o evangelista Lucas, não é? Que vai fazer essa observação. Então, após o nascimento de Jesus, é claro, óbvio e é esperado, porque a atividade sexual, no contexto bíblico, dentro da vida conjugal, ela não é profana, ela não é maculada. Inclusive, o escritor da carta aos Hebreus, ali no capítulo 4, ele vai dizer que o leito seja sem mácula. Então, o leito conjugal não tem mácula. Na relação do marido e mulher, dentro do plano divino, não é? A atividade sexual é uma dádiva divina, é uma bênção de Deus. Na bênção, no ato da criação, foi Deus quem abençoou e disse: sede fecundo, multiplicai, povoai, não é? É para poder gerar filhos, né? E esses filhos serem mordomos dessa dádiva de Deus que é a criação, não é? Deus colocou a sua criação sob os cuidados do homem, fez o homem a coroa da sua criação como administrador dessa obra maravilhosa. Então, dentro da perspectiva bíblica, não há nenhum problema
O sexo não é imoral, o sexo não é impuro, o sexo, dentro da perspectiva divina, ele é santo. E o sexo e a procriação é uma forma de glorificação a Deus, porque o próprio Deus diz que os nossos filhos são herança do Senhor e o fruto do ventre é o seu galardão. Então, o ato de gerar e dar luz a filhos é um ato da graça, do favor, não é, do cuidado de Deus. Então, a compreensão bíblica acerca dessa realidade não macula em nada o fato de Maria, depois de ter tido Jesus agora já tendo nascido de forma virginal, como a Bíblia nos apresenta, agora Maria entrega aos cuidados do seu cônjuge, é quem de direito. Né? Maria é um instrumento do favor divino, Deus encontra graça, ela é favorecida da parte do Senhor, né? Ela recebe do favor de Deus e Deus a tem por agraciada. Mas na hora que ela cumpre o papel dela de gerar o Filho unigênito do Espírito Santo, agora ela é entregue aos cuidados de quem? De quem? A quem de direito? Quem é que tem direito sobre a vida dela? O seu esposo, né? Eu tenho uma verdadeira admiração por José, sobretudo pelo caráter de José. José, na hora que sabe que ela se encontra grávida, por intervenção do Espírito Santo, só bastou um sonho. Eu tenho profunda admiração pela disposição de obediência. Eu, muitas vezes, olhando para José, eu peço a Deus que ele me dê esse coração crédulo, e essa disposição de uma obediência imediata, não é? O Espírito Santo se manifesta, fala a ele por meio de sonhos, né? O Gabriel se revela a ele e ele imediatamente acolhe e ainda assim antes, no conflito, ele tem uma atitude de caráter, mesmo em meio ao conflito, ele pensou em deixá-la secretamente para que não a difamasse. A gente precisa de muitos homens como José nos dias de hoje. Hoje, muito pelo contrário, a gente se utiliza, eu gosto de colocar sempre no plural a gente, para não ser aquele pregador do tem gente, não é? Uma das orientações que eu tive no meu seminário, isso já fazem muitos anos, né? E eu tenho lembrança de professores que nos orientavam que quando nós usássemos o púlpito, para nós evitarmos a expressão tem gente, tem gente, tem gente, não é? Porque fica assim muito acusatório, não é? Você está sempre apontando o dedo e nós precisamos lembrar também que somos suscetíveis a falhas. Então é melhor nós nos incluirmos quando é possível se incluir, não é? Então nós podemos incorrer no risco, não é, de ser indiscretos, não é? De falar desnecessariamente, de macular desnecessariamente a imagem de alguém, dar uma informação negativa, totalmente não é desnecessária, não é? Mas José poderia ter uma atitude até de uma indignação que seria legítima, não é? A mulher amada, a jovem desposada, é bom lembrar que no contexto cultural o noivado tem valor legal de casamento, não é? O noivado é o início do casamento, é quando os jovens estão sob os cuidados e a tutela dos pais, quando eles são preparados para as bodas. É diferente da nossa cultura que às vezes, né, a moça casa, ela não sabe ferver uma água, né? Se colocar uma água para ferver, queima o papeiro, não é? Porque não sabe ferver uma água, né? Naquele contexto, não. Estão sob os cuidados do pai e é um momento em que estão sendo preparados para as bodas. Então, o valor é legítimo e tem legalidade, né? Quando a moça está desposada. Então, ela poderia ser, inclusive, apedrejada, ela poderia sofrer, não é, de forma muito dolorosa, a despeito de tudo que ela enfrentou diante desse momento, que eu não posso nem imaginar os conflitos que Maria enfrenta, né, ao tomar o conhecimento da gestação, que é uma coisa sobrenatural, não é? Mas, voltando para a figura de José, nós precisamos aprender com José. O importante é que nós, protestantes, nós acreditamos que Maria teve filhos e filhas. E o evangelista Marcos nos relata, inclusive, fazendo citação de nomes. Aonde? Marcos, capítulo 3, versículo 6. Tá? Mas nós temos uma interpretação diferente por parte dos católicos, né? Os católicos querem, os teólogos católicos, eles querem
afirmar que havia um vínculo familiar, mas aqui eram primos, aqui eram parentes. Eles querem utilizar essa palavra irmão e dar uma conotação diferente para o texto, né, distanciando desse vínculo de parentesco, de laços consanguíneos. A tradição católica também quer inserir o fato de que José muito provavelmente já era viúvo e José tinha filhos do primeiro casamento, e agora Maria assume esses filhos do primeiro casamento como filhos, e esses filhos não são filhos de Maria e José, são filhos apenas de José. Mas não é o que o texto apresenta. Nós temos uma hermenêutica, não é? Dentro de uma perspectiva ortodoxa. O que é ortodoxia? Ortodoxia literalmente significa fé correta. Nós temos uma interpretação, uma hermenêutica, que a gente parte do pressuposto que a interpretação primeira da Bíblia precisa ser literal. Como assim, pastor? A gente interpreta como o texto apresenta. Agora, quando há uma complexidade na interpretação literal do texto, aí nós vamos buscar outros recursos de interpretação. Mas a primeira forma de interpretar o texto bíblico, como deve ser? Olhando para o texto e aceitar aquilo que o texto afirma. Os irmãos que estão aqui presentes entenderam essa forma de compreensão? Então, entendendo na perspectiva de uma interpretação literal, nós entendemos que Maria e José tiveram filhos e filhas, tá? Muito bem, agora esses filhos e filhas, irmãos de Jesus, eles só vieram a crer em Jesus após a sua ressurreição. E agora eu quero ler com vocês o capítulo 7 de João, o nosso Michel vai colocar aqui no texto. Vamos ler lá do versículo 1, tá bom? Eu vou precisar me deter um pouquinho na família de Jesus, porque tem uma riqueza tão grande em tudo isso aqui, né? E se o tempo nos permitir, a gente caminha para a parábola do semeador. Se não, nós vamos nos deter aqui, extrair o que a gente puder extrair ao máximo, não é? Porque é muito importante, tem muita riqueza aqui nesse texto para nós aprendermos, tá bom? Vamos lá, João, capítulo 7, a partir do versículo 1. João, capítulo 7, a partir do versículo 1. Outro texto também que Marcos apresenta, depois de nós lermos, no capítulo 6, versículo 3, nós vamos encontrar mais uma vez citação ao que nós vamos apresentar aqui acerca da família de Jesus. Mas vamos agora aqui. João vai fazer uma informação importante nos conflitos do relacionamento de Jesus com seus irmãos. Tá? Passadas essas coisas, Jesus andava pela Galileia. Então, Jesus ainda está na Galileia, porque não desejava andar pela Judeia. Por quê? Porque havia um risco iminente. Ele já se tornara conhecido, ele sabia das pretensões das autoridades religiosas em tirar a sua vida, e ele entende que existe um tempo apropriado para o cumprimento do plano divino, então ele age de uma forma cautelosa. Jesus ele age dentro do programa de Deus, né? Ele sempre coloca como prioridade o tempo certo para fazer a coisa certa. Então, passadas estas coisas, Jesus andava pela Galileia, porque não desejava andar pela Judéia, visto que os judeus queriam matá-lo. A festa dos judeus, chamada a festa dos tabernáculos, ou a festa das cabanas, estava próxima. Então, os irmãos de Jesus se dirigiam a ele e disseram, olha aí, preste bem atenção, deixe este lugar e vá para a Judéia. Olha que conselho, né? Para que também os seus discípulos vejam as obras que você faz. A gente percebe aí
né, um descontentamento por parte dos irmãos de Jesus, né, fazendo uma sugestão que era totalmente inapropriada, e para que os teus discípulos, né, vejam as obras que tu fazes. Vamos lá no versículo 2, as obras, né, os discípulos vejam as obras que você faz. Né? Sem querer interferir no texto, que eu não tenho esse direito, e a Bíblia diz que ai de quem acrescenta ou retira qualquer coisa do texto bíblico. Então, o livro de Apocalipse finaliza dizendo, né, que quem tirar ou acrescentar ao texto bíblico sofrerá as maldições. Se for só no livro de Apocalipse, as maldições do livro de Apocalipse já são mais do que suficientes para ninguém pensar em alterar e mexer em coisa alguma, não é? E se for acerca dos 66 livros da Bíblia, pior ainda. Então a gente tem que ser muito criterioso quando a gente fizer afirmações acerca das Escrituras, porque a gente precisa ter temor. Mas, parafraseando aqui o texto, né, eu espero não correr o risco de me exceder, a ideia que dá é isso assim: se tu quer te apresentar, se tu quer te mostrar, aqui é a Galileia, aqui é um vilarejozinho, aqui é uma pequena aldeia, que não é lugar para ninguém se revelar, se apresentar, está no Ibope, cair na mídia. Se você quer, vai para o grande centro, vai para a Judéia. Você vai para o centro religioso, a turma aí está vindo para a festa das cabanas, agora vai faltar lugar nos hotéis e hospedarias, vai haver aqui uma comoção geral, né, de gente que vem de tudo quanto é canto para adorar o Senhor. Então, agora é que é a hora de você aparecer. Quantas vezes nós não fomos mal compreendidos por parte dos nossos familiares? Quantas vezes não fomos mal compreendidos por parte dos nossos familiares? Versículo 4. Porque se alguém quer ser conhecido, não pode realizar os seus feitos em segredo. Já que é uma questão de ibope, rapaz, agora bota a cara na mídia. Agora que é hora, não é? Vai fazer aí um Instagram, vai para as redes sociais. Já que você faz estas coisas, olha aí, já que você faz estas coisas, aqui é uma questão de dúvida quanto ao ministério de Jesus. Manifeste-se ao mundo. Então agora é hora, né? E até uma forma de tentação para que, né, Jesus se lançasse de forma precipitada. Só que ele é santo, ele é puro, ele é justo, não é? Ele está em plena comunhão com o Pai e ele não se deixa influenciar por essas palavras. Versículo 5. Acontece que nem mesmo os irmãos de Jesus criam nele. Quem é que disse isso? Um dos discípulos mais jovens de Jesus. Um dos 12 que conviveu com a família de Jesus. Porque já antecipando um pouco, a gente já vai ver a família de Jesus reunida lá no Pentecostes. Aí os irmãos de Jesus já estão lá. Porque foi necessário que primeiro Jesus morresse, ressuscitasse dentre os mortos, aparecesse ressurreto dentre os mortos, para que os seus irmãos, inclusive Tiago, nós temos 2 irmãos que são autores, né, de 2 epístolas, a carta de Tiago e a carta de Judas. São 2 meio-irmãos de Jesus. Por quê? São filhos de José e Maria. Jesus é filho do Espírito Santo e Maria. Então, são 2 meio-irmãos de Jesus. Mas esses irmãos só creram em Jesus depois que ele ressuscitou. Você acha que você tem problemas na relação familiar? Você pensa que Jesus não enfrentou problemas também? A gente tem a tendência, não é, de achar que porque foi Jesus, então tudo para ele transcorreu da forma mais tranquila. E não é verdade. O texto agora quando ele vai falar, que nós vamos perceber esse tom na voz de Jesus, essa entonação na voz de Jesus. Versículo 6. Então Jesus lhes disse: o meu tempo ainda não chegou, mas para vocês qualquer tempo é importante.
Jesus está dizendo, não é no tempo de vocês, não é o modo de vocês, não é a maneira de vocês. E eles falam isso movidos por um forte sentimento de incredulidade, não é? Ele está dizendo, olha, o tempo de vocês é esse tempo aí, da precipitação, do julgamento, da antecipação dos fatos, da incredulidade, não é? É segundo esse governo desse mundo tenebroso aí, mas o meu tempo não. Vamos lá no versículo 7. O mundo não pode odiar vocês, mas a mim ele odeia. Por que o mundo não o odiava? Porque eles faziam parte do contexto do mundo. Eles eram aceitos por esse sistema anti-Deus, inclusive movido por um forte senso de incredulidade, que não há espaço para fé. Não há espaço para crer, não há espaço para intervenção divina, não é? Porque eu dou testemunho a respeito dele, dizendo que as suas obras são más. Jesus está dizendo, eu dou testemunho contra este mundo. Por quê? Por meio do testemunho de Cristo Jesus, irrepreensível, ele expõe a crueldade, a maldade, a incredulidade do mundo. Então, está dando para a gente ver como são realidades distintas, e Jesus está dizendo, olha, eu vivo um contexto que vocês ainda não vivem. Mas uma coisa que eu acho linda em Jesus, gente, é porque Jesus, ele aguarda o tempo apropriado, inclusive do outro. Se a gente fosse parar só para estudar esse e ficar só nesses 5 versículos, né, já era um mês só de estudo aí, porque a riqueza inesgotável não tem fim. É infindável as riquezas das Sagradas Escrituras. É por isso que a gente vai para um texto, estuda, e quando volta tem coisa nova, tem coisa maravilhosa. Meu Deus, e como é que eu não enxerguei isso nesse texto? Porque é a palavra de Deus, não é? Ela tem esse poder. Jesus diz que as minhas palavras são espírito e vida. Espírito e vida. Então, uma coisa que a gente aprende aqui com o texto é que Jesus, ele também tem essa paciência de aguardar o tempo apropriado do outro. A paciência que faltou nos irmãos de Jesus sobrava nele. O que os irmãos estavam querendo? Uma precipitação por parte dele, porque entendia o quê? Com uma mente mundana, entendiam o ministério de Jesus de uma forma mundana, não espiritual. Já que é isso mesmo, então vai logo, te lance, faz, e acontece, aparece, não é? Ou desaparece, não é? Não traz problemas para a gente, não é? Mas Jesus, ele aguarda o tempo apropriado de cada um deles. Não é? Jesus é extraordinário. Se fosse eu, não é? Já ia falar um monte de tolice, mas graças a Deus, né? Jesus é Jesus e quem é pecador sou eu, não é Jesus, não é? Ele não tem, já fala, quem pensa que vocês sabem com quem é que vocês estão falando, né? Já ia dar uma carteirada, né? Pá! Vocês nem sabem com quem você, né? E muitas vezes a gente parte para o revide nesses conflitos familiares, né? E aí, em vez da gente tornar a coisa pacificada, ser um pacificador, promover a paz, nós vamos aumentar o conflito. Tem algumas verdades aqui, a gente vai agora pular lá para o capítulo 6, novamente não, agora capítulo 6, versículos 3 e 4. Tá? Marcos capítulo 6, versículos 3 e 4, que Marcos vai continuar falando do contexto da família de Jesus e apresentar também os conflitos, não é só João que apresenta, não é, essas realidades. Tá? Marcos capítulo 6, aí olha aí, veja mais uma vez, prestem atenção, não é este o carpinteiro? O filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão, agora já é a população falando a respeito de Jesus. As suas irmãs não vivem aqui dentre nós e escandalizavam-se por causa dele. Versículo 4. Jesus, porém, lhes disse, nenhum profeta, porque isso ele está desprezado aonde? Ainda na Galileia, no meio da turma que viu ele crescer, ele de fraldinha, né? Isso é a parentela dele. São os vínculos familiares.
É o dono da padaria, que Jesus ia lá buscar o pão. Eu estou contextualizando, né? Só para a gente entender um pouco, né? E viu o menino crescer e se tornar homem. Olha o que ele vai dizer. Jesus, porém, lhes disse: nenhum profeta é desprezado, a não ser na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. Jesus vai trazendo do macro para o micro. Ele vai dizendo de onde já começa aqui a oposição, o desprezo, né? A aversão. Começa de onde? De onde você é criado, no contexto em que você é inserido, na sua terra, entre os seus parentes, e aí ele encerra, na sua casa. Você já se viu assim? Às vezes, né, a gente, dentro de um contexto externo, a gente às vezes é melhor acolhido. Eu não estou aqui fazendo, irmãos, apologia, né, à oposição à família, muito pelo contrário. Né? Nós queremos trazer uma reflexão, né, do contexto das complexidades do relacionamento de Jesus com a família e como ele lida, e que também nós podemos fazer diferente, assim como Jesus fez. Então, diante da oposição da família de Jesus, ele tem uma atitude, né, de graça, ele oferece graça àqueles que se lhes opunham, ainda que esses fossem membros da sua própria casa, fossem membros da sua parentela, fossem membros da sua família, fossem familiares mais íntimos. Nós temos um relato que Lucas vai fazer também, que é bem desagradável, não é? Que é uma turma que está ali no vínculo familiar muito forte, que aí são os da sua própria terra, que tem uma posição de aversão à pessoa de Jesus. Lucas, capítulo 4, versículos 29 a 30. Lucas, capítulo 4, versículos 29 a 30. E levantando-se, onde era que Jesus estava? Estava lá em Nazaré, entre os parentes mais chegados dele, entre aqueles que o viram crescer. E aí? E levantando-se, quando ele chega e se apresenta e diz: o Espírito de Deus está sobre mim, hoje se cumpriu sobre mim as Escrituras, quando ele abre o livro do profeta Isaías. E qual é a reação daquela turma que muitas vezes tiveram Jesus presente nas suas celebrações, que viram o menino crescer, porque era a igreja de Nazaré, onde o menino convivia diariamente. Aí olha o contexto. Levantando-se, expulsaram Jesus da cidade e o levaram até o alto do monte sobre o qual a cidade estava edificada, para que de lá pudesse atirá-lo abaixo. Vamos ler o próximo texto. Jesus, porém, passando pelo meio deles, foi embora. Ou seja, há uma intervenção sobrenatural da parte de Deus, porque Jesus não veio ao mundo para morrer, não é precipitar despenhadeiro abaixo. Ele veio para cumprir um propósito, um programa divino, culminando na redenção daqueles que nele viessem a crer. Então, o que nós percebemos aí? Não teve ninguém em defesa de Jesus. Não apareceu um bonitão em cena para menino, a gente vê esse menino crescer aqui, gente. Rapaz, para de loucura, o que é que vocês vão fazer? Põe a mão na consciência, gente. Então, o que é que a gente precisa entender, não é? Que nós podemos sim, não é, enfrentar a oposição por parte das pessoas a quem nós estamos tão envolvidos afetivamente, com quem nós temos vínculos, não é, tão fortes, e é uma coisa interessante como Jesus ele lida com todas essas questões, não é? Agora o capítulo 3, versículo 35 de Marcos, voltando ao texto, não é? É bom lembrar que nós estamos usando textos paralelos nos demais evangelhos, não é?
tanto sinóptico como não sinóptico, não é? Porque João não é o evangelho sinóptico, não vê na mesma perspectiva que Mateus, Marcos e Lucas, vê numa perspectiva totalmente diferente, mas os 4 evangelhos também apontam para esses conflitos que Jesus lida com a sua própria família. Agora, o que eu acho interessante aqui é uma coisa que a gente pode aprender com Jesus e aplicar na nossa vida cristã. Diz assim: portanto, aquele que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Nós temos uma família estendida, não é? Uma família aumentada, e essa família é constituída, não é, por uma infinidade de irmãos. Irmãos que procedem de todas as tribos, línguas, raças e nações. Irmãos do tempo passado, do tempo presente e do porvir. Né? É uma família que só cresce, a família cristã. Quando Jesus ele não tinha o apoio da família, desse primeiro núcleo familiar, mãe, irmãos e irmãs, onde Jesus tinha apoio? Ele tinha apoio aonde? Nesta família, que eu uso essa expressão, essa é uma expressão minha, não é? Eu espero até que eu esteja sendo apropriado no uso dessa expressão, não é? Porque quando a gente se apoia na fala de alguém, a gente sente um pouco mais de segurança, não é? Mas esta família não é que se estende para povos que procedem de todas as nações. Então, Jesus, ele se apoiava onde? Nesses irmãos, porque Jesus, ele amplia o seu vínculo familiar. Ele vai dizer que agora os vínculos familiares não se dão única e exclusivamente pelos laços consanguíneos. Mas ele diz que os nossos vínculos familiares agora se dão pela nossa convicção, pela nossa fé, pela unidade da fé no Deus Trino. Então, os nossos vínculos consanguíneos, eles não devem ser desprezados. Inclusive, Paulo ele vai dizer a Timóteo, não é, que quem não cuida dos seus, e ali, sobretudo, são as pessoas com quem nós temos laços consanguíneos. Ele é pior do que o incrédulo, ele já abandonou a fé. Então, eu tenho dever de honrar meu pai e minha mãe, independente de suas crenças, independente de suas convicções, porque é um dever. Inclusive, nós temos um mandamento, é o único mandamento, né? Todo mundo aqui já sabe disso, que é acompanhado de promessa, não é o primeiro mandamento acompanhado de promessa, que é honrar pai e mãe, para que se prolongue os dias sobre a face da terra. E Paulo amplia isso quando ele vai dizer para que tudo te vá bem, para que as coisas transcorram, não é, favorável, você tem o dever de honrar pai e mãe. E ali não tem nenhuma observação. Você tem o dever caso, se, portanto, contudo, todavia, não. Tá? Nós temos o dever, e a palavra honrar, o próprio livro de Provérbios vai dizer: honra o Senhor com as primícias da tua fazenda, ou seja, do teu trabalho. A palavra honrar aí significa prover as necessidades materiais. Prover as necessidades da mulher que me criou. No caso, eu só tenho uma mãe adotiva, a minha biológica eu cuidei para a glória de Deus, eu tenho minha consciência tranquila até o último suspiro que eu estive ao lado dela, até em que ela fechou os olhos, né? Eu honrei a minha mãe até o último suspiro, até a sepultura. Mas eu tenho uma mãe adotiva e o dever que eu tenho para com ela não é em nada diferente, vai ter que ser até o fim da nossa jornada, ou a minha ou a dela, porque eu tenho que honrar, independente das convicções, independente do que seja, é uma responsabilidade minha honrar. Eu não tenho opção de não honrar. Deus não dá uma opção B quanto ao relacionamento, sobretudo, não é, com esse vínculo, não é, que nós temos com os nossos familiares, com os laços consanguíneos.
É bem verdade que existem realidades em que os conflitos se instalam, né? Pessoas com comportamentos, né, patológicos, com transtornos da personalidade, que às vezes a coisa se torna muito difícil de ser exercida, né? Mas o que depender de nós, a Bíblia já orientou: tenha paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Daquilo que depender de nós, nós precisamos agir de maneira favorável. Aquilo que depender de mim, eu puder favorecer, eu puder assistir, eu puder prover, eu puder honrar, eu encontre meios de continuar honrando, é dever meu que assim seja feito, não é? Então, o que a gente aprende com isso? Deus, por sua infinita graça e misericórdia, Ele nos deu uma família tamanha, tão grande, que as realizações, o acolhimento, não é? Aquilo que nós poderíamos experimentar em um contexto dos vínculos consanguíneos, desse primeiro núcleo familiar, pai, mãe, irmãos, irmãs, se isso não é possível, nós podemos ser assistidos nesta grande família chamada igreja. Então a igreja é um grande suporte. E Jesus ele já traz essa verdade nesse texto. Ele diz assim: quem é que é meu pai, minha mãe? Quem são os meus irmãos? Diz aquele que faz a vontade de meu pai. E aí o livro de Provérbios já traz uma informação, não é? Que diz que existe amigos que são mais chegados que irmãos. Ou seja, nós podemos desenvolver vínculos de afinidade, de unidade, que eles, não é, constroem esses laços familiares, sobretudo por meio da unidade da fé. A nossa crença na pessoa do mesmo Deus, a nossa convicção na pessoa de Cristo Jesus. Então, Jesus ele consegue, não é, eu quero encontrar aqui a palavra apropriada, não é? Ele consegue suprir as necessidades que não são supridas pela família nuclear, pela mãe, irmãos e irmãs, pelo vínculo com aqueles que comungavam da mesma fé, que criam no mesmo Deus, que se submetiam aos princípios divinos, à vontade divina. Então aqui fica para nós uma lição, não é? Aquilo que a nossa família não está conseguindo, a nossa família dos laços consanguíneos não está conseguindo nos prover, nós não devemos partir para o revide, nós não devemos partir para o conflito, para a ameaça, não é? Para o revide, para aquele, não é? Levar a coisa até as últimas consequências, que nós possamos, em o nome de Jesus, suprir essa ausência por meio dos relacionamentos com amigos que se tornaram irmãos pela mesma fé, pela unidade da fé em Cristo Jesus. Eu quero ler um texto aqui só para lembrá-los, né, da primeira epístola de João, capítulo 3, versículo 1. João, 1 de João, capítulo 3, versículo 1, diz assim: vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus, e de fato somos filhos de Deus. Por essa razão o mundo não nos conhece, porque não conheceu a Ele mesmo. Então a nossa fé em Cristo Jesus, a nossa fé no Deus Trino, nos faz irmãos. E muitas vezes nós criamos laços, né, tão fortes, vínculos verdadeiros, genuínos, né? E uma coisa maravilhosa, né? Porque nós agora nos tornamos irmãos não por uma escolha, mas não só por uma escolha, eu quero dizer, por uma decisão que tomamos. Porque a gente não teve a oportunidade de decidir ter os irmãos que nós tivemos ao longo da nossa história, no nosso contexto familiar. O meu pai, antes de casar com a minha mãe, ele teve 8 filhos no relacionamento com uma senhora com quem ele não casou. Aí depois ele foi casar com minha mãe, ele com 45 anos, minha mãe com 19. E era sobrinha de 2º grau dele. Aí casou com minha mãe, naquela época que a família que determinava com quem casava. Ela me contou que um dia ela estava pedindo a benção meu tio, no outro ela já estava indo para o cartório, como ela dizia, para botar o nome, né?
com aquele que ela reconhecia como tio, não é? Ele com 45, ela com 19. E aí com ela teve mais 8 filhos, eu sou o 8º filho deste casamento, filho caçula. E uma coisa interessante, não é? Eu tenho muitos irmãos com vínculos e laços consanguíneos, mas eu estabeleci com pessoas com quem eu não tenho laços consanguíneos relacionamentos profundos, fortes, não é? E que eu me sinto apoiado de fato como família, não é? Tem pessoas com quem eu não tive a oportunidade de conviver, mas eu tenho laços consanguíneos que eu não teria como recorrer no momento mais urgente da minha vida. E eu tenho pessoas que desfrutam comigo a mesma fé e que eu tenho certeza que são minhas redes de apoio. E que eu sei que na hora que eu gritar por socorro, o socorro virá. Então, veja como a vida cristã, ela nos permite ter uma coisa que é tão importante ter e que nós podemos desfrutar, não é, por meio de uma decisão. Os 15 irmãos que eu tive, não é, por parte do meu pai, eu não pude escolher. Mas por causa de uma decisão que eu tomei, de fazer parte da família de Deus, eu tenho a alegria de ser seu irmão por uma decisão pessoal. Primeiro, a decisão primeira, reconhecendo Cristo como meu Senhor e Salvador. E olhar em você a imagem de Cristo Jesus e ter a mais íntima e profunda comunhão, não é? Esse vínculo da unidade da fé que nos faz um. Então, a igreja, ela permite para a gente ter o que muitas vezes, né, os vínculos e os laços consanguíneos não nos permitem. Veja como a vida cristã é importante, não é? Hoje, infelizmente, existe um movimento forte, não é? Liderado por alguns, nesse movimento dos sem igreja, mas que, ora em quando, eles se utilizam dos templos das igrejas, né? Aqui em São Luís, ora em quando vem um e vai ali e prega e tal, e eu fico achando engraçado que fala do movimento dos sem igreja, lidera, mas ora em quando se utiliza das igrejas, dos templos, né? É uma verdadeira contradição. Mas olha a importância da igreja, não é? Nós podemos ser o suporte como família, não é? Para pessoas que nós não temos laços consanguíneos. Não é? Num mundo em que se orienta a pessoa a não confiar, num mundo que orienta logo, não é? A princípio, não é? No primeiro desapontamento tem mesmo é que romper, não é? A igreja, ela vem numa perspectiva diferente, falando de comunhão, de pacificação, de relacionamentos, de unidade da fé. Vamos prosseguindo aqui para encerrar. O que eu acho lindo, e aqui eu encerro para dar continuidade ao texto, é que Jesus, ele prioriza a vontade de Deus em sua vida e, por priorizar a vontade de Deus em sua vida, ele termina a sua história familiar com um final feliz. Então, eu não queria deixar essa história de Jesus só falando dos conflitos. Porque houve conflitos? Sim, houveram conflitos. Mas Jesus não tem um fim trágico no seu relacionamento familiar. A sua família é redimida. E que isso traga uma esperança para todos nós, de que assim como foi com Cristo Jesus, há de ser também no nosso relacionamento familiar. E de repente você está diante de um conflito, de uma situação que você diz, eu não sei como é que isso vai ser resolvido, mas nós podemos confiar em Deus, não é? Nos conduzir segundo o propósito da vontade divina, não é? Respeitando o tempo de Deus. E eu quero ler agora com vocês aqui Atos capítulo 1, versículo 12 ao versículo 14. Agora, nós já vamos encontrar os discípulos de Jesus aguardando o derramar do Espírito Santo, não é? O Pentecostes, Atos capítulo 1, versículo 12 a 14. Então os apóstolos voltaram do Monte das Oliveiras. O que houve no Monte das Oliveiras? Jesus ascendeu aos céus, não é? Foi assunto aos céus. E aí ele diz, olha, fiquem em Jerusalém até que do alto sejais revestido de poder, aí Atos 1, 8, e descerá sobre vocês o Espírito Santo, vocês vão ser minhas testemunhas, e agora estão em ato de obediência à ordem de Jesus. A distância até a cidade é de cerca de 1 quilômetro. Vamos lá.
Quando entraram na cidade, subiram para o cenáculo, onde se reuniram quem? Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago. Todo mundo já sabe que Bartolomeu é o mesmo Natanael, tá? Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, Zelote, Judas, filho de Tiago. Todos estes perseveravam unânimes em oração com as mulheres e com Marta, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Os irmãos de Jesus, outrora incrédulos, outrora dizendo, se tu quer te aparecer, rapaz, aqui não é lugar para se aparecer. Agora eles estão rendidos diante do poder da cruz, rendidos diante do local, do cenário da sua ressurreição, da mensagem que ele ressuscitou, porque eles são testemunhas oculares da sua ressurreição. E agora eles se tornam discípulos de Jesus, e agora, por causa da mensagem do Evangelho, eles se doam, se entregam, não é? São martirizados também por causa, dão a sua vida pela causa do Evangelho. Porque outrora incrédulos, mas agora crentes. E eu me apego dessas verdades na Bíblia e me aproprio. Isso chama-se aplicação pessoal. E uma coisa importante da leitura bíblica é fazer aplicação pessoal. Eu tenho que olhar para a Bíblia e fazer a aplicação do texto na minha vivência prática. E aqui que bênção, não é? Que esperança. Os irmãos de Jesus, a despeito de toda incredulidade. Por quê? Porque eles precisaram ter o seu tempo, eles precisaram ter a sua experiência pessoal com Deus, como é comum a todos os homens. Assim como na casa da gente, cada um tem um tempo. Não adianta, não é filho de crente, não é crentinho. Não é assim que funciona, não é? Filho de pastor não é pastorzinho. Então, nós precisamos entender o tempo de cada um dos nossos vínculos familiares, dos nossos filhos, irmãos, pai, mãe, né, tios. Nós precisamos entender o tempo de cada um, aguardar o tempo de Deus e que nós sejamos coerentes, como Jesus foi coerente, não é? Aguardando o tempo e a hora apropriada e, sobretudo, Jesus confiava em Deus, que é quem tem o poder de converter e transformar os corações, né? João capítulo 16, ali é o texto áureo de que o Espírito Santo é quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Se o Espírito Santo não convencer, não há quem convença. Não se pode empurrar o evangelho goela abaixo, não adianta, não dá para abrir a cabeça e colocar a Bíblia lá dentro. Nós precisamos, sobretudo, conviver com os nossos familiares, procurar dar o melhor testemunho, ser fonte de inspiração que eles possam desejar ser, assim como nós estamos buscando viver o Evangelho, que nós sejamos esse testemunho vivo dentro do contexto familiar. Né? É assim que a gente alcança os nossos familiares, não é agredindo a fé das pessoas, ninguém ganha ninguém ofendendo as convicções delas. Né? Porque meu parente assim tem convicções totalmente diferentes. Nós precisamos, como Jesus, aguardar o tempo apropriado de cada um. Eu espero que você consiga fazer a aplicação pessoal desse texto, orar, não é? E continuar estudando esse capítulo aqui que é tão importante. Então, vamos até o versículo 35, porque aí, capítulo 3, versículo 35, encerrando. Versículo 34 e 35, para a gente encerrar. Diz assim, olhando em volta para os que estavam sentados ao seu redor. Você pode agora aplicar o texto, olhar em volta para quem está ao seu redor, olhe em volta, olhe bem, não olha só para frente, mas olha para trás, olha para o lado, não é? Olhando ao seu redor, o que Jesus disse? Eis minha mãe e meus irmãos. Versículo 35, vamos lá? Portanto, aquele que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã
e minha mãe. Eu acho lindo quando Paulo escreve a carta de Tito, ele orienta como é que o pastor, o líder, tem que se relacionar com os membros da igreja. Ele diz que as senhoras, o líder tem que se reportar a ela como mães. Eu tenho que tratar as senhoras irmãs da igreja como eu trato a minha própria mãe, com honra e respeito. Aos senhores idosos, eu tenho que me reportar a ele como se eu tratasse meu próprio pai, honrando também. Aos jovens, eu tenho que tratar como irmãos. Ou seja, a igreja de Cristo Jesus deve se relacionar como se relaciona uma verdadeira família. Então, que bênção, né? Se a família lá fora, embrutecida pelos valores mundanos, que ainda não entenderam o tempo de Deus, como Jesus fala aos seus próprios irmãos, a gente não vai agora se matar, brigar e tal, dar mau testemunho, ficar mal com todo mundo. Isso não tem nada a ver com o evangelho. Isso nunca foi evangelho. Isso é carnalidade. A gente tem que aguardar o tempo de cada um, o agir de Deus, orar, interceder e suprir essa carência que temporariamente existe nos vínculos, às vezes, consanguíneos, a gente pode ser suprido nessa grande família que eu chamo dessa família estendida a povos de todas as nações. E eu tive a oportunidade de estar em Alexandria e ser recebido por uma família de um jovem cristão, e eu me senti em casa, mesmo não conseguindo entender uma palavra, não é, que eles falavam comigo, mas de um acolhimento, pessoas pobres, porque os cristãos no Egito, eles são muito pobres. Até porque no ambiente muçulmano, eles não têm acesso aos melhores empregos, né? Tudo é restrito, eles vivem em realidades bem desafiadoras. São pessoas muito pobres. Então, gente muito humilde, mas de um acolhimento, sabe, que me tratava como eu me sentia o pai daqueles jovens, né? Me sentia em família, me sentia seguro, me sentia acolhido com pessoas que eu mal sabia pronunciar o nome, mas, de fato, foram família em outras nações, em outras realidades. Então, que coisa, isso só o Evangelho nos permite, não é? Então, que nós possamos celebrar o Evangelho. O tempo não vai dar para a gente compartilhar tudo, mas nós vamos agora para o capítulo 4. A gente vai fazer hoje só a leitura do texto, tá bom? E semana que vem a gente dá continuidade com a parábola do semeador. Essa é uma parábola muito importante. É um pouco complicado dizer, esta é a parábola, mas na perspectiva teológica da compreensão dessa parábola, a gente depende a compreensão das demais. Se a gente não conseguir entender essa parábola aqui, dificilmente a gente vai continuar compreendendo o que Jesus vai falar, inclusive nas demais parábolas, né? Eu vi o Augusto Nicodemos também fazendo essa afirmação, e eu compartilho dessa convicção. Então, essa parábola é muito importante. Ela é muito importante. Então, hoje a gente não vai ter tempo para trabalhar, mas nós vamos ler e nós vamos levar para casa essa reflexão até da explicação. Nós vamos ler até o versículo 20, tá bom? Capítulo 4, versículos de 1 a 20. Jesus ele faz menção à parábola e depois ele explica a parábola. Tão importante era, porque essa parábola aqui ela já vem explicada por Jesus. Tá? E como a gente já parte da premissa que a interpretação é literal, não tem muito o que acrescentar. A gente tem que ter muito cuidado, porque existem muitos pregadores que eles são muito eloquentes. Mas até eloquência demais pode tropeçar, o pregador pode tropeçar, né, na eloquência dele. Então tem muita gente que tem uma habilidade criativa fenomenal. E a habilidade criativa é muito boa, mas não para o texto bíblico. Ela é ótima para outras áreas da vida, mas para o texto bíblico eu não posso ser criativo. Na Bíblia não pode haver novidade, porque não tem nada novo debaixo do céu. É bom lembrar que nós já temos 2000 anos de história de cristianismo, não tem nada novo, gente.
Na hora que aparecer alguém com a história de que tem uma coisa nova, corre que é laço, chuta que é laço, né? Como diz a turma, porque não tem nada novo. Tem nada novo, tá? Então vamos lá. Marcos capítulo 4, a partir do versículo 1. Jesus começou a ensinar outra vez à beira-mar. Aonde é essa beira-mar? Na região de Cafarnaum, obviamente. Numerosa multidão se reuniu em volta dele, de modo que entrou num barco, né? Então Jesus ele já tinha esse modo de agir, não é? Ele se utilizava do vento, não é? Porque não tinha caixa de som, ele se colocava, não é, de costa para o mar, de frente para o público, e aí a própria ação do vento levava a mensagem de Jesus para uma grande multidão. Jesus tinha que criar uma estrutura acústica para que todo mundo ouvisse e entendesse. É por isso que muitas vezes até mesmo os discípulos não entendiam bem o que Jesus falava e ficava perguntando também um para o outro, porque não é como a gente aqui, no pequeno, mínimo auditório, com uma caixa de som e eu falando de maneira clara e audível. Não, era em outro contexto, não é? Então, Jesus nesse contexto, não é, à beira-mar, e todo o povo estava à beira-mar na praia. Assim ensinava-lhe muitas coisas por parábola, durante o seu ensino dizia: escutem, eis que o semeador saiu a semear. Aí eu já posso aqui antecipar e dizer que esse semeador é o próprio Jesus. A semente é o evangelho, não é? Jesus é o semeador. E ele nos convida também a sermos semeadores. Os discípulos de Jesus precisam ser semeadores. E aqui já cabe uma avaliação. O que eu tenho feito com essa semente, essa preciosa semente? Eu estou desperdiçando a semente? Eu estou lançando a semente? Vamos lá. E ao semear uma parte, caiu à beira do caminho, e vieram as aves e comeram. A outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra, saindo, porém, o sol a queimou. E porque não tinha raiz, secou-se. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram, e não deu fruto. Outra, enfim, caiu em boa terra. Aleluia, não é? Esse aleluia aí eu que estou dizendo aqui, não está no texto, não é? E deu fruto. A semente brotou, cresceu e produziu a 30, a 60 e a 100 por um. Não é? Até a frutificação é individual, é particular. Podia ser só um padrão só, mas não é, não é? E nós vamos aprender depois meditando o texto. E Jesus acrescentou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Essa é uma expressão de advertência, né? É como que Jesus estivesse dizendo assim: presta atenção que o que eu estou falando é importante para vocês. Se vocês não entenderem essa lição, não dá para seguir à frente. Vamos lá. Porque Jesus, versículo 10... Quando Jesus ficou só, os que estavam junto dele, com os 12, começaram a lhe fazer perguntas a respeito das parábolas. Jesus disse a eles: a vocês é dado conhecer o mistério do reino de Deus. Então, entenda, essa parábola é importante para que nós compreendamos o ministério, a vocação, a razão da encarnação de Jesus, a nossa função como semeadores dessa boa semente que é o Evangelho. Então, se não entender isso, fica difícil caminhar para a próxima etapa, para a próxima lição. Mas aos de fora, tudo se ensina por meio de parábolas. Na semana que vem a gente vai tentar entender um pouquinho disso. Mas por que ele tem um modo diferente de ensinar este e aquele ali? Por que o de fora é tudo por parábola, né? Essa é uma questão complexa do Evangelho. Mas semana que vem nós temos essa tarefa para a gente compartilhar. Para que vendo, vejam. Para que vendo, vejam e não percebam, e ouvindo, ouçam e não entendam, para que não venham a converter-se e sejam perdoados. A gente fica assim, mas meu Deus, né? Mas essa pulga você vai levar para casa, tá bom? Essa curiosidade a gente não resolve hoje, não é? Essa complexidade desse texto que, de fato, tem suas implicações.
Agora Jesus ele vai explicar a parábola. Ele está dizendo, para esses espectadores curiosos aí, essa turma que está aí à espreita, com uma finalidade diferente, a forma de lidar é diferente. Coração é um coração endurecido? É um coração resistente? É um coração que não se rende? Vai permanecer assim. Não vai ter intervenção divina para transformai-vos a vossa mente pela renovação do vosso entendimento, que essa é a obra que o Espírito Santo faz. Então, eu já estou dando aqui, disse que não ia dar a dica, mas já entrei na dica, tá? Vamos lá. Se vocês não entendem esta parábola, como compreenderão todas as outras? Então, aquilo que eu afirmei, Jesus agora afirma, se não entender aqui, não dá para passar para adiante. Se não aprendeu as 4 operações, raiz quadrada, não vai entender nunca. Então, vamos aprender sobre a parábola do semeador. O semeador semeia a palavra. Então, eu já sei que a semente é a palavra. O semeador aqui é o próprio Jesus, é ele que está pregando e falando por meio de parábolas. E ele está pregando a palavra de Deus, porque ele é a encarnação da verdade. Estes são os da beira do caminho, ou seja, agora Jesus ele vai dizer, e aqui eu já estou até antecipando, né, que existem vários solos, e o solo é o coração humano. Existem vários solos. E interessante, não é, que essa realidade do solo do coração humano causa muitas surpresas, né? Como também na agricultura. Eu estava conversando com uma pessoa que é da agropecuária e ele estava falando como é importante, a turma do agro e da pecuária, eles têm que ter fé. O ato de semear, de lançar semente, é um ato de fé, que muitas vezes se espera um resultado se tem outro, porque existem condições climáticas, existe uma infinidade de outros fatores, apesar de todos os recursos. Mas a natureza ela é caprichosa, né? Ela tem os seus caprichos. Então tem o resultado. Assim também a palavra lançada ao solo do coração humano. Então o coração humano é o solo. Então ele diz assim, estes são os da beira do caminho, onde a palavra é semeada. Quando a ouvem, logo Satanás. Quem é Satanás? Satanás é esse pássaro que vem e rouba. Vem e tira a palavra semeada neles. Ou seja, fica na superfície, não aprofunda. Se está só na superfície, fica muito mais vulnerável. Satanás rouba. E estes são os semeados em solo rochoso, os quais, ouvindo a palavra, logo a recebem com alegria. Eu quero até fazer uma colocação que eu não sou contra fazer apelo na igreja, mas apelo é uma construção histórica. A pessoa mesmo, ela faz a sua confissão de fé no ato do batismo, descendo as águas que ela faz a confissão de fé. E às vezes a gente fica não é deixando a pessoa só no comodismo do apelo, e às vezes muita gente não se compromete, fica a vida inteira e não assume compromisso nenhum com nada do Evangelho. Não assume um compromisso maior, não é? Então, mas o que eu quero dizer com isso é que muitas vezes a pessoa vem movida por um sentimento, não é, de uma emoção, às vezes de uma palavra persuasiva, apelativa à emoção. Por isso, eu não sou do tipo, não quero criticar os demais, né? Na igreja também tem gente que gosta de pregar com um piano ao fundo. Eu não gosto desse tipo de coisa, porque eu entendo que a palavra ela é mais do que suficiente. Eu não gosto de nada que possa fazer um apelo emocional a ninguém, não gosto. Porque a palavra não precisa de um apelo emocional. Também não precisa o pregador gritar. A minha mãe biológica tinha um pastor, teve por muitos anos um pastor que gritava muito. E ela dizia assim, meu filho, eu só te peço uma coisa, não seja desse pastor que grita, não é? 2 coisas minha mãe me pedia, não grite no púlpito, e outra coisa ela dizia assim, nunca tome dinheiro de ninguém. Ou seja, o trato de lidar com as finanças na igreja. Não é sensibilizando a pessoa ao máximo, porque Paulo diz que não é por necessidade que a gente contribui movido por um sentimento de gratidão e alegria a Deus. Não é por constrangimento,
não é? Agora as igrejas adotaram, né, a palavra da oferta. Aí vem aquela coisa para Malaquias 3:10 e porque quem não dá é isso e aquilo. Eu não entendo, né? Mas eu vou voltar aqui ao texto bíblico, né? Não precisa, porque eu tenho confiança em Deus. A minha confiança é no Espírito Santo. E se eu prego a palavra tal como ela não retorna para Deus vazia. Ela cumpre tudo quanto lhe apraz. Seja a salvação, a redenção, ou seja, a manutenção do indivíduo em juízo. Mas ouviu a palavra, o crente pode não reagir à palavra, mas a palavra sempre reage ao crente ou ao incrédulo. A pessoa pode não se manifestar, mas a palavra não. A palavra, ela age e reage sempre, ou trazendo graça e redenção, ou mantendo o indivíduo em juízo. Mas a palavra de Deus não fica sem os seus resultados, não. Ainda que os resultados sejam negativos, tá? Vamos voltando aqui ao texto, tá? Então, não adianta a gente ficar com muito apelo e a pessoa vem com aquela alegria. Na questão do movimento do G12, era uma coisa, o pessoal bota a placa, quando vai aceitar, olha para trás, aí fogos, aí faz aquela emoção, a pessoa chora, e vem a família, e acha a coisa mais linda, mas não demora muito, a pessoa nem está mais na igreja. Porque foi só um apelo emocional muito forte. Né? Foi só uma pancada nas emoções do indivíduo, ele ficou desnorteado, né? Mas depois que ele cai em si mesmo e que não houve fé genuína, ele volta às mesmas práticas. O evangelho não, quando a palavra ela encontra lugar no coração, ela produz frutos, em proporção diferente. Jesus já diz 30, 60 e 100. Cada um tem a sua proporcionalidade de frutificação, mas sempre produz frutos. Vamos lá. Mas eles não têm raiz em si mesmo. Ou seja, continua na superfície. Por isso que a vida cristã não pode ser superficial. Sendo, não é, de pouca duração. Ou seja, parece que deu certo, mas não deu certo. Não tem resultado. Quando chega a angústia ou a perseguição por causa da palavra, na hora que o indivíduo se vê em aperto, ele abandona. Logo eles se escandalizam. Os outros, os semeados entre os espinhos, são os que ouvem a palavra, mas as preocupações deste mundo e a fascinação da riqueza. O evangelho se rendeu à fascinação da riqueza. O evangelho coach, vai porque vai dar certo, é isso mesmo e tal. É de dentro e não tem nada de dentro, tudo é do alto. Se do alto não tiver nada, acontece. Jesus disse isso, para Pôncio Pilatos. Nenhuma autoridade tu terias sobre mim se do alto não te fosse dado. Se o alto não agir em nosso favor, não tem nada, não acontece nada. Mas as preocupações deste mundo, a fascinação da riqueza e outras ambições aparecem, sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Olha a palavra infrutífera aí, é um gancho importante, tá? Os que foram semeados em boa terra são aqueles que ouvem a palavra e a recebem. Esse receber aí é colocar em prática. Acolhem no coração de forma genuína. E o que acontece? Frutificando a 30, a 60 e a 100 por um. E agora eu quero ler aqui João, capítulo 15, versículos 15 e 16, e a gente encerra o nosso estudo nessa noite. É tudo o que Deus deseja de nós, o que Cristo deseja de nós. João 15, versículos 15 e 16. Já não chamo vocês de servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz, mas tenho chamado vocês de amigo, porque tudo o que ouvi de meu Pai, eu lhes dei a conhecer. Versículo 16. Não foram vocês que me escolheram, pelo contrário, eu os escolhi e os designei para que vão e deem fruto, e o fruto de vocês permaneçam, a fim de que tudo o que pedirem ao Pai em meu nome, Ele lhes conceda. O desejo de Deus é que nós tenhamos vida frutífera. Agora, não adianta eu querer ter a mesma carga de potência de frutificação do apóstolo Paulo.
Vou ver uma vida frustrada e infrutífera, que eu vou viver me comparando, em vez de eu gastar minha energia e tempo frutificando, eu vou viver desapontado. Não adianta eu querer me comparar com a pastora Verbena e ter essa voz linda e tocar como ela toca, porque o dom que Deus deu a ela, Deus não deu a mim. Os frutos que ela vai produzir para a glória de Deus, né, são os frutos que Deus deseja que ela produza. Então não adianta eu querer agora, não é, viver nessa competição, nessa comparação, porque a cada um Deus deu dons e talentos e deseja que nós, que de fato, e se de fato, né, porque aí cabe sempre essa reflexão, né, quem tem convicção, o se de fato é só uma... Não, eu tenho convicção, isso não vai ser problema, não é? Mas quem ainda não tem, precisa ter. Se de fato a semente foi lançada em solo fértil, que nós sejamos frutíferos para a glória de Deus, amém? Vamos ficar de pé, vamos orar. Eu quero dizer que se você trouxe seu dízimo, sua oferta, eu quero pedir para o Michael colocar aí na live, aí no YouTube, né, a conta da construção. Amados, eu quero mais uma vez agradecer a fidelidade. Até a primeira semana de novembro nós vamos concluir, porque nós já avançamos bem com o piso do templo, não é? Mas aí tem a questão do rejunte, acabamento, rodapé, não é? Tem ainda muita coisa ainda para concluir, não é? O acabamento é uma fase mais detalhada, mas se Deus permitir, até a primeira semana de novembro vai ter sido concluída a obra e a gente tem conseguido honrar todos os compromissos por causa da fidelidade dos irmãos, né? Eu fico pensando, a nossa igreja não é aquela igreja de megas empresários, que um chega logo e assume parte da construção, mas aqui existem pessoas fiéis, comprometidas, sinceras, né? E, sobretudo, que os que contribuem movido por um sentimento de genuína gratidão a Deus, né? Não há nenhuma intenção da nossa parte, né, de fazer com que alguém contribua com motivação errada. A gente tem que contribuir com a sincera, genuína e real motivação. Glorificar, exaltar, devolver ao Senhor como forma de gratidão daquilo que Ele tem provido, que Ele tem nos dado diariamente. Muito obrigado. Nós temos muitos desafios pela frente, mas podemos dizer como Samuel, até aqui nos ajudou o Senhor. Querido Deus, nós estamos muito felizes, gratos, porque vemos o Senhor cuidando dos detalhes. De fato, o Senhor cuida de uma forma muito especial. Agora te pedimos a agir como Jesus em relação aos nossos familiares, que em algum momento nos desapontam, e muitas vezes nós dizemos como Jesus disse, olha, não há honra para o profeta, senão na sua terra, na sua pátria e no meio da sua parentela. Mas que nós também possamos dizer, no exercício da nossa fé, na nossa dependência a Deus, havemos de ver todos os nossos familiares rendidos no glorioso dia, diante do trono, adorando por toda a eternidade. Nos leva agora na tua paz, nos guarda, nos livra do mal, nos traz agora no sábado para atividade de adolescentes, de jovens, nos traz no domingo para a escola bíblica e às 18 horas no culto de celebração e adoração ao Senhor. Abençoa os dízimos e as ofertas que serão devolvidas a Ti, ó Pai, e que o amor de Deus e Pai, a graça de Cristo Jesus, as consolações e a comunhão do Espírito seja com Teu povo, que abençoado diz. Que Deus abençoe a todos, uma boa noite, um forte abraço.